Você passou os últimos 20 ou 30 anos tentando ser quem esperavam que você fosse. Tentando ser o profissional competente, o pai ou a mãe presente, o parceiro confiável, o filho obediente, o amigo que está sempre ali, a mulher que dá conta de tudo. Tentou se encaixar nos moldes, nas expectativas, nas exigências invisíveis que pairam sobre todos nós desde que nascemos. E de alguma forma, mesmo tendo feito tudo certo, ou quase tudo, ainda sente que falta algo. Ainda acorda com um buraco no peito que não se preenche com promoção, com carro novo, com casa própria, com viagens, com likes. É como se tivesse seguido o mapa todo certinho, mas chegado ao lugar errado. É aqui que entra o pensamento de Carl Jung. E é exatamente por isso que ele dizia que a vida só começa de fato aos 40. Porque antes disso, você não viveu, você interpretou. Você encenou um roteiro que não escreveu. Você viveu dentro da persona, essa máscara social que usamos para sermos aceitos. Você se adaptou tanto que se esqueceu de quem era. E é justamente por isso que tantos surtam, deprimem ou se revoltam nessa fase da vida. Porque a alma começa a gritar, começa a exigir verdade. Aos 40, a cortina da ilusão começa a cair. O que antes fazia sentido, já não faz mais. As relações superficiais perdem o brilho, as conquistas materiais perdem o sabor. E pela primeira vez, você começa a perguntar com sinceridade: quem sou eu de verdade? E Jung dizia que a primeira metade da vida é para a construção do ego, mas a segunda é para a integração da alma. É quando o indivíduo precisa ir além da persona, precisa encarar a sombra, precisa mergulhar em tudo aquilo que evitou por décadas: os traumas, os vazios, os medos, os desejos reprimidos, os sonhos engavetados. E é esse processo assustador, solitário, intenso, que dá início à verdadeira vida. Porque só quem tem coragem de perder a versão que inventou de si mesmo é capaz de encontrar quem sempre foi. Só quem enfrenta o caos interior encontra o verdadeiro centro. É nesse ponto que tudo ao redor começa a se transformar, porque a mudança não parte mais da obrigação, mas do despertar. Não é mais uma busca por aprovação, mas por conexão. Não é mais sobre ter, é sobre ser. Aos 40, a alma exige coerência. Você não suporta mais fingir, não tolera mais viver pela metade. E mesmo que isso signifique romper com o que parecia seguro, você já não consegue continuar do mesmo jeito. Essa é a crise da meia-idade para quem nunca se conheceu. E é o renascimento para quem aceita o chamado da individuação. E é aqui que está o verdadeiro poder dessa fase da vida. Porque tudo que você viveu até agora, os erros, os acertos, as perdas, os sucessos, serviu para te trazer até esse ponto. Você finalmente está pronto para viver com profundidade, para amar com inteireza, para dizer sim apenas ao que honra sua verdade, e não mais porque tem medo de desagradar. Essa liberdade, essa maturidade emocional, esse alinhamento interno só nascem depois dos 40, porque antes disso você estava apenas ensaiando, estava apenas se preparando. Carl Jung afirmava que a individuação, esse processo de se tornar quem se é, só se inicia quando você percebe que o externo já não supre o interno. E você começa a ouvir outra voz, não a do mundo, mas a sua. E ela é sutil, profunda, silenciosa, mas irresistivelmente verdadeira. E quando você começa a segui-la, tudo muda. Você pode até perder algumas coisas, status, relações, zonas de conforto, mas o que ganha é incalculável, porque você começa enfim a viver com profundidade, para amar com inteireza, para dizer sim apenas ao que honra sua verdade e não mais porque tem medo de desagradar. Essa liberdade, essa maturidade emocional, esse alinhamento interno só nascem depois dos 40, porque antes disso você estava apenas ensaiando, estava apenas se preparando. Se esse vídeo já tocou algo dentro de você, não pare por aqui. Os próximos blocos vão mergulhar ainda mais fundo nesse despertar. Mas só continua quem está realmente pronto. Então respire e prepare-se para a jornada. Quando Jung dizia que a vida só começa aos 40, ele não estava falando de um número mágico no calendário. Estava falando da curva silenciosa que a alma faz quando percebe que não pode mais viver apenas para agradar os outros, para corresponder a expectativas alheias, para sustentar máscaras que já não cabem mais no rosto. Aos 40, o homem que antes buscava reconhecimento começa a buscar significado. Aquilo que antes parecia uma meta
Sucesso, aprovação, estabilidade começa a soar vazio se não estiver alinhado com algo mais profundo, mais autêntico, mais visceral. É nessa fase que muitos homens olham no espelho e pela primeira vez não enxergam apenas o rosto que o mundo vê, mas a expressão de uma alma que está cobrando um acerto de contas. É como se, depois de décadas construindo uma casa no mundo exterior, a alma começasse a bater na porta pedindo que você volte para dentro, que você preste contas do que ignorou, do que calou, do que negou. Não é uma crise, é um chamado. Não é um colapso, é um renascimento. E aqui está a parte mais poderosa. É neste momento que o homem percebe que tudo o que tentou evitar, suas sombras, seus medos, suas frustrações, suas escolhas mal resolvidas, não foram enterrados, apenas silenciados. E tudo o que é silenciado volta com força. Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E esse destino pode vir na forma de angústia, depressão, insatisfação crônica, sabotagem emocional ou sensação de vazio mesmo quando tudo parece estar bem. Aos 40, a alma exige que você pare de fugir de si. O corpo já não aguenta o ritmo que antes sustentava a fuga. O espírito começa a gritar em silêncio, cobrando propósito, integridade, verdade. É quando muitos homens, mesmo tendo tudo, percebem que não têm a si mesmos. E isso dói. Dói porque não fomos ensinados a lidar com isso. Fomos ensinados a vencer, a performar, a ser o esteio da família, o pilar da razão, o homem que aguenta tudo. Mas ninguém ensinou a encontrar sentido quando o jogo já parece vencido e, mesmo assim, falta algo dentro. A vida começa aos 40 porque é aí que você entende que não há mais tempo para viver a vida de ninguém. Que o verdadeiro fracasso não é cair, mas seguir em pé em uma direção que não é a sua. Que a coragem não está em bater no peito e dizer que consegue tudo, mas em baixar a cabeça, olhar para dentro e admitir: eu preciso me reencontrar. E nesse reencontro, a vida muda. Você passa a enxergar com olhos mais limpos, menos ansiosos. O que antes era urgência, vira presença. O que antes era medo, vira bússola. O que antes era dor, vira portal. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. E ela começa justamente quando você deixa de tentar ser o que os outros esperam. Esse é o presente escondido no início da segunda metade da vida. A liberdade de ser quem você realmente é, mesmo que isso contrarie tudo o que você foi até aqui. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também sente esse chamado. E saiba, é legítimo, é necessário, é urgente. A sua segunda vida começa quando você tem coragem de se perguntar: quem sou eu de verdade? E se a resposta for um silêncio profundo, saiba que esse silêncio é fértil. É nele que nasce o homem que você veio ao mundo para ser. Aos 40 anos, o homem começa a ver não apenas com os olhos, mas com as cicatrizes. Ele enxerga a si mesmo não com o impulso de quem corre para vencer o tempo, mas com a gravidade de quem sabe que tudo o que corre passa e o que passa ensina. Aos 40, você já tropeçou o suficiente para entender que nenhum erro foi por acaso e que talvez você estivesse sendo forjado e não derrotado. A fúria que antes gritava no peito, agora sussurra: calma, o que é seu vai te encontrar quando você parar de fugir de si. Carl Jung dizia que a primeira metade da vida é dedicada à construção de um ego funcional, mas a segunda metade, a segunda é uma jornada para encontrar a alma. E é aqui, neste ponto silencioso do tempo, que muitos entram em desespero. Acham que estão ficando velhos demais para mudar, acham que já perderam demais para começar de novo. Mas Jung foi claro, é justamente aqui que a verdadeira vida começa. Porque tudo que você construiu até agora, a imagem, o status, os títulos, serviu apenas para te preparar para aquilo que finalmente importa, o reencontro com a sua essência. Mas essa essência, essa alma que espera pacientemente para ser resgatada, não grita. Ela não faz escândalo. Ela apenas adoece em silêncio quando ignorada.
E você sente isso. Você sente no cansaço sem motivo, no tédio em meio ao conforto, no vazio que te visita à noite mesmo depois de um dia inteiro de compromissos. Porque viver para fora já não faz sentido. Agora é sobre voltar. Voltar para dentro. Voltar para o menino que você foi, para o homem que você quer ser, para o propósito que você nunca teve coragem de assumir. Talvez você tenha passado os últimos 20 anos tentando ser o que o mundo esperava de você. Forte, invencível, produtivo, mas agora é hora de ser o que a sua alma sussurra quando ninguém está olhando. É hora de colocar-se em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por integridade. Porque não existe maior traição do que construir uma vida inteira traindo a si mesmo. E essa traição dói, corrói, silencia. Mas a boa notícia é que você ainda está vivo. E se está vivo, ainda há tempo, ainda há espaço para coragem, ainda há chão para renascimento. Aos 40, você não precisa mais provar nada para ninguém. A batalha agora é outra. É contra o medo de ser verdadeiro, é contra o conformismo de uma existência rasa, é contra a anestesia da rotina. É o momento de virar a chave. E não há idade mais perfeita para isso. Porque agora você tem o que antes faltava: maturidade, experiência, visão. Agora você sabe que não se trata de ter tudo, mas de ter o que realmente importa. Não se trata de impressionar o mundo, mas de honrar sua própria verdade. Não é mais sobre vencer, é sobre se libertar. Você está exatamente no ponto onde a vida pode finalmente deixar de ser sobrevivência e se tornar plenitude. Mas isso exige uma decisão. A decisão de não adiar mais a sua autenticidade, de não esconder mais seus desejos, de não se anestesiar mais com distrações. Jung nos lembra que aquilo que você mais precisa está no lugar onde você menos quer olhar. E talvez você precise, neste exato instante, ter a coragem de encarar a sua sombra, de aceitar seus fracassos, de acolher seus vazios, não como fraquezas, mas como os portais que te levarão à sua real liberdade. Esse é o convite que a vida te faz aos 40. Pare de sobreviver e comece de fato a viver. Não com pressa, mas com presença. Não com medo, mas com verdade. Não com esforço cego, mas com consciência. Agora não é hora de correr, é hora de mergulhar. Profundamente. Sem máscaras, sem desculpas, sem fugas. Apenas você com você. Porque a partir daqui, tudo que não for essencial será peso. Tudo que não for verdade será ruído. E tudo que não for amor será ausência. A sua alma pede por inteireza, e só você pode atendê-la. E se você sentiu essa mensagem não apenas com os ouvidos, mas com o coração, se ela tocou uma parte esquecida, adormecida, sufocada aí dentro, então você já sabe. Este é o momento da virada. Esta é a hora em que você para de buscar fora e começa a construir dentro. E se você quer seguir nessa jornada com mais profundidade, clareza e força, se quer continuar ouvindo verdades que acordam a alma, então inscreva-se agora no canal. Sim, agora. Não adie mais o encontro com você mesmo. Este canal é um espaço para quem cansou de sobreviver e decidiu viver de verdade. Um lugar para homens que escolheram acordar, romper os ciclos, se reconectar com sua essência e construir uma vida com propósito. Se você é um deles, seja bem-vindo. A jornada está só começando. Carl Jung disse: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Não morra com sua música ainda dentro de você. Viva, e viva como quem sabe que aos 40, tudo finalmente pode começar. E à medida que esse homem amadurece, algo ainda mais profundo começa a surgir em seu coração. Uma sede por significado que não pode mais ser ignorada. Aos 20, o homem quer provar seu valor. Aos 30, quer construir seu império. Mas é somente aos 40 que ele começa a se perguntar: para que tudo isso? E essa é a pergunta que muda tudo. Carl Jung enxergava essa fase não como um declínio, mas como um ponto de virada sagrado. O começo da verdadeira individuação. Porque é aqui que ele para de imitar os heróis externos e começa a escutar a voz do herói interior. Ele deixa de ser um ator repetindo roteiros antigos e se torna o autor da própria história. O homem que se encontra aos 40 não está atrasado. Ele está exatamente onde deveria estar.
É nesse momento que ele se reencontra com paixões adormecidas, com sonhos esquecidos, com verdades que a pressa da juventude abafou. E quando ele tem coragem de encarar sua sombra, sem medo, sem fuga, ele ganha o poder de reescrever sua vida do ponto em que está, com mais sabedoria, mais profundidade e mais presença. Aos 40, o homem forte não é aquele que carrega tudo sozinho, mas o que finalmente aprende a discernir o que é seu para carregar e o que é carga alheia. Ele não busca mais ser invencível aos olhos dos outros, mas ser verdadeiro aos olhos da própria alma. Ele deixa de medir sua força pela intensidade do ruído que faz e passa a medi-la pela paz que consegue manter dentro de si mesmo. Isso é poder real. Isso é maturidade. Jung via esse momento da vida como o tempo de ouro da transformação. É quando o homem não precisa mais conquistar um mundo, ele precisa conquistar a si mesmo. E quando isso acontece, ele passa a irradiar uma presença tão forte, tão centrada, que tudo ao seu redor começa a se alinhar. Sua voz passa a ter mais peso, suas escolhas mais firmeza, seus silêncios mais significado. Ele se torna aquele que não precisa provar nada, porque já entendeu que o verdadeiro respeito vem do autoconhecimento e não da aprovação externa. E se você chegou até aqui, isso significa que essa chama já está viva dentro de você. A vida não está atrasada para você. A vida está te convidando, agora, neste instante, a atravessar esse portal, a reconhecer que a sua maior força mora em acolher tudo o que você é, com coragem e compaixão. E se essa mensagem tocou seu espírito, então faça parte desta jornada de profundidade. Inscreva-se agora neste canal, porque aqui, a cada novo vídeo, vamos juntos desvendar as camadas mais profundas da alma humana através da sabedoria de Carl Jung e de reflexões que transformam. A vida só começa aos 40 se você tiver coragem de ser quem você é de verdade.